Salmo 73, verdadeiramente bom é quem? Verdadeiramente bom é Deus. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. O próprio Jesus reconheceu isso. Quando alguém disse que ele era bom, ele disse, bom só tem um, o Pai. Bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Contra a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus pés. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Veja que coisa terrível. Porque não há aperto. Aí ele vai contar um bocado de coisa aqui. Não há aperto nas suas mortes, na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha trabalho para com a gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba o cerca como colar, veste-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão olhando, estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e trata maliciosamente, de opressão fala arrogantemente. Ergui a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui. Água de copo cheio de lhe espremem. Dizem como saber Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Ele está cheio de interrogação, esse rapaz. Cheio de dúvida ele está. Eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança. E se lhe aumenta as riquezas. Na verdade, quem vão tem purificado o meu coração, elevado a minhas mãos na inocência? Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderei a geração dos teus filhos. Aí, veja o que acontece, no versículo 16. E quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lança em destruição. Até o versículo de número 18. Vamos falar com Deus em oração. Vamos orar, que Deus venha falar conosco através da sua palavra. Porque se Deus não falar, não adianta nada. O que vale aqui é a voz de Deus através do pregador. E nós temos a consciência da nossa limitação e esperamos na inteira misericórdia de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos adorar o Senhor mais uma vez nessa noite, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nós nessa noite, pelos hinos aqui cantados. Que a Tua palavra seja esclarecida, que a Tua palavra seja, Senhor, fluída como rio de águas vivas nessa noite. Nos dá o entendimento e a compreensão do texto, no nome de Jesus, amém. Confesso para você, eu subi aqui nesse púlpito hoje, e tem dia que as mensagens na cabeça da gente começam a rodar,
Aí você vai no Novo Testamento, aí você vai no Antigo Testamento, você vai e vai aparecendo alguns focos de mensagem na cabeça da gente. Isso é uma coisa que todo pregador já tem experiência. Eu já prego o Evangelho há quase 40 anos. E toda a vida foi assim. Que eu prego o Evangelho desde a semana depois que eu aceitei Jesus na QNL 5. Na outra semana eu já estava pregando o Evangelho. Depois de alguns dias já estava expulsando demônio lá na Bahia. Então eu estava falando hoje com o pastor Abel, nós fomos ali em Divinópolis, que até aí eu pensei que era uma cidade, mas é um bairro que tem lá na cidade de Padre Bernardo. E ali nós temos uma congregação, foi feita uma boa reforma lá. A gente ajudou bastante aqui da Seda, os irmãos ali também junto. E eu estava falando como Deus faz na vida da gente. Eu tinha tudo para dar tudo errado. Tudo se pensa. Imagina alguém que foi criado. Na verdade, eu fui um camarada que eu fui escravo por um bocado de tempo. Escravo literalmente. Trabalhando o ano inteiro para no final do ano a pessoa me dar uma roupa. Um par de roupa e uma sandália havaiana, que naquele tempo era vestimento de pobre, hoje é de rico. Hoje quem tem havaiana é os ricos, os pobres, só quem usava havaiana no meu tempo eram os pobres. Então tinha tudo para dar errado. Mas eu sou fruto da oração do meu pai quando morreu, que era um presbítero, um homem de oração. E eu tenho certeza, meu pai morreu muito jovem, um acidente de carro. Eu nasci em 58, eu posso dizer a minha idade, que a gente não tem problema. Os homens não têm problema de dizer a idade. As irmãs é que têm um problema para dar uma idade. Elas têm sempre 59 mais um. Nunca 60. Então tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas o que é que Deus fez? Deus muda as histórias. Deus muda as coisas quando você se coloca, mesmo no sofrimento, você continua sendo homem. Você continua com dignidade da sua vida. Isso é que importa. Quando eu vejo alguém dizendo assim, eu caí na vida do crime, eu caí na vida da bandidagem, eu caí de jeito porque eu sofri muito, isso não é verdade, isso é uma mentira. Sofrimento, dificuldade, não dá para a gente mudar o rumo da história da gente, quando a gente tem um projeto diante de Deus. Então Deus fez coisas extraordinárias quando eu entrei na casa do Senhor. Quando naquele dia, em abril de 1982, quando eu entrei na QNL 5, pastor Hélio era obreiro lá naquela época. Quando eu entrei naquele domingo, um dia tão difícil para mim que eu tive naquele dia. E eu sempre digo que o meu pai na fé é Osé de Paula. Foi um hino de Osé de Paula que naquele dia, que a minha irmã Gilda, não sei se ela está aí, ela ganhou um CD de alguém, um CD não, um discão daqueles grandão, que chama de bolachão, e colocar lá numa vitrola nacional que minha mãe tinha lá que isso nem existe mais. Eu acho que tem uma turma aqui que não sabe nem o que é vitrola. O radiola lá para o Nordeste. Era uma nacional, que era uma bancada de madeira, que a gente pegava o braço, colocava em cima do disco e começava a rodar. Essa turma aí, acho que de 20 anos para cá, não sabe nem o que é isso. Hoje nós estamos vivendo otário. E quando aquele disco foi colocado, e entre esse estava esse hino que o Abner cantou aqui, entrei no templo, e mais na frente tinha outro hino, ei amigo, Jesus Cristo hoje te chama. E quando eu vi aquele hino, eu comecei a desmanchar em lágrimas, chorava como eu não era de chorar nunca, eu nunca chorava. A gente aprendeu lá no Nordeste que macho não chora. Quando a gente estava chorando, eu falei, você não é macho não, rapaz? Quem não lembra disso? Lá no Nordeste, homem não podia chorar. Quando você queria chorar, alguém chegava, rapaz, você não é macho não? Você não honra esse negócio lá entre as pernas aí não, rapaz? E a gente parava e não chorava, então eu aprendi a não chorar. Mas naquele dia, não teve como segurar. E naquela noite, Deus mudou a minha história. Abril de 1982. Nunca mais saí de Taguatinga dessa igreja. E já vai quase 40 anos que nós estamos aqui. Tem muita gente achando que nós chegamos aqui de paraquedas. Tem muita gente que nem era nascida ou já era membro dessa igreja. Eu aceitei Jesus aqui nesse campo, 1982. E estou até hoje
E não pretendo sair daqui para não ser para o céu, para a igreja eterna com Jesus. Então Deus muda a história das pessoas quando você quer que Deus mude a história. Você não nasceu para sofrer. Nenhum de nós nascemos para sofrer. Todos nós nascemos e Deus tem um projeto em nossas vidas, em cada um de nós. E o projeto de Deus para a nossa vida é problema de paz, é projeto de paz, de bênção, de prosperidade. A gente é que começa a achar caminhos, a gente é que começa a querer fazer as coisas da nossa cabeça, e aí às vezes a gente paga um preço terrível por isso. Aí às vezes para Deus nos resgatar, aí tem um trabalho tremendo, um sofrimento terrível, para Deus resgatar-nos novamente. Mas Deus resgata aqueles que propõem resgatar. É só você querer. Nunca, as coisas nunca se acabou para você. Ainda existe uma solução. Ainda existe uma solução para você. Esteja você aqui na igreja, você me assistir pela internet. Ainda há uma solução para o seu problema, se você acreditar no Jesus do Evangelho que nós pregamos. Glória a Jesus. Meus irmãos, esse rapaz aqui do Salmo 73, ele era um dos filhos de Asaf, era um dos cantores do templo, era um dos que estava ali a serviço da música, e ele, pelo que o relato do texto vai dizer, parece que ele estava vivendo um calvário de dificuldade na sua vida pessoal, e até na sua vida financeira. É o que dá para entender no texto. Ele começou a dizer o seguinte: ora, é quando vem as dúvidas sobre as nossas cabeças. E isso acontece ainda conosco hoje ainda. Porque tem hora que a gente vai servindo a Deus e parece que as coisas só vai dando errado. Ou não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? A gente procura ser fiel a Deus e parece que as coisas não andam, não dá certo, parece que está travado. E a gente às vezes não entende que isso também é Deus falando. Porque Deus, segundo Hebreus, diz que Deus tem muitas formas e que Deus tem muitas maneiras de falar. Deus fala, a Bíblia diz que Ele chega a falar até na tormenta. Deus fala. E às vezes é uma maneira que Deus usa para nos trazer para mais perto da gente, ou para nos levarmos para mais perto dele. Às vezes ele permite algumas dificuldades em nossas vidas, e muitos, por não entender isso, se desviam do Evangelho. Muitos não entendem que o choro pode, diz a Bíblia, há uma possibilidade de o choro durar uma noite, mas existe uma determinação da parte de Deus, que a alegria vem pelo amanhecer do dia. Você precisa lembrar uma coisa: entre duas noites vai brilhar um sol. Amém? Nunca acontecerá 2 noites seguidas sem ter um intervalo e pelo menos 12 horas de um sol que brilha. Quando o choro está intenso, a madrugada vai chegar, o dia vai amanhecer e o sol vai brilhar, e aí Deus te dá vitória quando você entende que até mesmo as dificuldades que nós enfrentamos é Deus tratando conosco. Mas não se esqueça que Ele nunca te dá algo que você não consegue levar. Ele sempre vai dar um peso que você vai aguentar levar isto. Porque quando você não aguentar mais, Ele vai chegar e dizer: agora é comigo, sobe aqui nos meus ombros, porque agora você vai caminhar nos meus braços como filho. Você me entende isso? Amém ou não? Então esse moço, ele diz: olha, eu tenho dedicado a minha vida
ao serviço de Deus. No entanto, eu vivo num aperto, eu vivo numa dificuldade, porque ele vai falar aqui de coisas financeiras, sim ou não? Ele vai falar de coisas finanças. Ele não vai falar aqui de doença, ele vai falar de algo que ele percebe que, a princípio, antes que ele vá à casa de Deus, ele está entendendo que parece que não vale a pena ser crente. Não vale a pena. Porque nós criamos uma ideia, e todos nós criamos uma ideia, e essa ideia foi plantada nos púlpitos das igrejas com mensagem de autoajuda. Trocaram os pregadores por coach, trocaram os pregadores por alguém que incentiva a dizer, você vai fazer isso, você vai visualizar isso, e a coisa vai dar certo. E alguns crentes, por falta de conhecimento, acham que isso é verdade. Que o Evangelho não tem essa proposta. O Evangelho não tem essa proposta. A gente não pode enganar pessoas, a gente tem que parar de enganar as pessoas com mensagens de autoajuda, e que tudo que você quer, você consegue. Se isso fosse assim, meu irmão, se isso fosse verdade, nós tínhamos que dobrar o número da igreja, porque a maioria dos desviados, a maioria dos que já estiveram nas igrejas e saíram, é porque entraram na visão desse rapaz, na visão de que eu venho para Deus me dar vantagem, para que Deus me dê dividendos, para que as minhas lutas, os meus problemas se acabem, porque eles têm a visão desse moço, desse salmista aqui, e desse servidor do templo. Eles têm uma visão de que, se está com Deus, nada vai acontecer. E o próprio Jesus não pregou esse evangelho. Jesus pregou um evangelho onde ele apontou com muita clareza para os seus seguidores, mas com muita clareza. Jesus nunca enganou ninguém com suas mensagens. As mensagens que Jesus pregava eram muito exatas dentro daquilo que é real, dentro daquilo que é realidade. Porque o Evangelho tem que trazer esclarecimento da realidade. O Evangelho não tem proposta de nos levar uma vida nas nuvens, ou uma vida mais ou menos, como eu diria, uma vida de ilusão de que tudo vai acontecer como um estralar de dedo, como uma mágica, como o Aladim da lâmpada, que pega a lâmpada e brilha, e bate nela assim, alisa ela aqui, e aí sai um cara e diz assim, o que é que você quer que eu faça para você? Pode pedir o que você quiser. O Evangelho não tem essa proposta. O Evangelho não é uma lâmpada de Aladim, não. E Jesus deixou isso muito claro nas suas mensagens. Jesus chega um dia, um rapaz todo interessadinho, porque ele viu Jesus fazendo grandes milagres, viu Jesus fazendo coisas extraordinárias, e na verdade, Jesus chamava atenção pela sua preleção, como ele pregava, como ele agia, como ele fazia, e alguém disse, esse negócio é bom, rapaz, andar com esse moço aí é bom demais. Olha, se não tem pão no deserto, ele pega 6 pães e 2 peixes, multiplica em pães, 5.000 homens comem, mais 5.000 mulheres, mais 5.000 meninos, pelo menos 15.000 pessoas comem. E o rapaz que trouxe esses pães e esses peixes, volta para casa com 12 cestos de peixe e pão. Apesar que não diz que houve, engraçado, não houve sobra de peixe. Por que só houve prova de pão? Você já perguntou para isso, para Deus? Diz que sobrou 12 cestos e os peixes. Uma boa pergunta para você fazer. Eu acredito que pão significa o quê? Palavra. E a palavra de Deus tem que estar em abundância na sua vida. Peixe fala de louvor, daquilo que motiva. A palavra é aquela que firma você. Então, um rapaz viu Jesus fazendo isso, chegou para Jesus e disse assim, ô Jesus, eu gostei demais do senhor, o senhor é um cara número 10, o senhor é um cara, eu quero andar com o senhor também. Sabe o que Jesus olhou para ele e falou e disse assim, olha rapaz, as raposas têm seus covis, lugar de toca onde elas dormem. Os pássaros têm seu ninho, mas eu
o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você quer vir comigo? Parece que o rapaz desistiu. Parece que ele não quis mais. Então o Evangelho, esse rapaz tinha uma visão de Deus totalmente torta, mesmo sendo um levita, mesmo sendo um dos cantores do templo que servia ali por turno, porque ele começou a tirar os olhos de Deus. E você sabe qual é o problema? Um passo para se desistir de Deus, um passo para desistir do Evangelho, é quando você começa a olhar para fora, quando você começa a olhar para o mundo, quando você começa a dizer, mas os ímpios têm muito mais vantagem que eu. Eles querem ir para o baile, eles vão. Eles querem ir para a balada, eles vão. Eles querem ir para o boteco beber cachaça, eles vão. Eles querem ir para o motel com a namorada, pode ir. Eles querem ir para a balada, eles querem ir para o futebol, até apesar que tem um bocado de pastor até indo para os campos de futebol, já não é mais pecado. Antigamente era. Antigamente, se um pastor sonhasse que jogou, ou foi numa, era excluído. Agora não, agora já tem pastor até na torcida do Flamengo, lá no estádio. Eu sou torcedor do Corinthians, mas não vou lá não. Eu torço em casa. Então eles podem fazer tudo. O ímpio não tem limite. Eles vão para onde quer, faz o que quer, do jeito que quer. E aí a gente, quando é crente, a gente não pode fazer isso. Não é porque é proibido. Deus não proíbe. Evangelho não é proibição. Evangelho é opção. Evangelho não propõe proibir nada. O Evangelho apenas aponta o erro. Diz assim, olha, aquilo está errado. Lá no início, alguém chegou para cá e disse assim, olha, o pecado jaz à sua porta. Está lá na sua porta o pecado. Cabe a você decidir se quer ou se não quer. Então o Evangelho proposto por Jesus não tem proibição. Alguém quer começar a colocar proibição no Evangelho, está equivocado. Nem Jesus colocou proibição no Evangelho. Jesus deixou muito claro, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua e me siga. É opcional, não é obrigatório. Você não está aqui porque alguém te obrigou. Eu não estou aqui porque alguém me obrigou, não. Se eu quiser sair daqui, ninguém vai me pedir, nem Deus. Deus não vai colocar ali uma cerca de arame farpado, dizendo, aqui você não passa. Não, ele vai dizer assim, o caminho está livre. Se você não quer andar no caminho que eu propus, Hebreus diz que o Senhor propôs um caminho. Não é o caminho meu que tem que prevalecer. O que tem que prevalecer é o caminho dele. É o caminho dele que tem que prevalecer. E ele propôs um caminho. Segundo Hebreus diz que há um caminho proposto por Deus. E o caminho proposto por Deus tem muitas dificuldades, tem muitas barreiras a ser vencidas, tem muitos gigantes na frente, tem muitos Golias na frente, tem muitos inimigos na frente, mas quando você está no caminho que Deus propôs, você vai pisando em espinho, quebrando as correntes, e Deus vai abrindo as portas e você vai passando, porque quando você está no caminho que Deus propôs, o inimigo não vai te vencer, é só não sair do caminho. Pastor, mas o caminho está difícil, mas é o caminho que te leva à salvação em Cristo. Então esse rapaz começou a olhar assim e dizer, olha, sabe uma coisa? Parece que não é vantagem uma não. Verdadeiramente bom é Deus, ele entendeu que Deus é bom. Mas parece que a bondade de Deus não estava sendo bom com ele. Ele no início do Salmo, ele diz aqui no verso 1, verdadeiramente bom é Deus. Só que a bondade de Deus não estava funcionando para ele. Porque dentro da bondade dele, ele não entendeu que a bondade de Deus não isenta a gente de dificuldade, gente. Ele está entendendo que a bondade de Deus tinha que dar tudo o que ele queria. Ele diz que Deus é bom, mas no mesmo instante ele não está acreditando naquilo que ele está dizendo, porque ele vai começar a reclamar da sua situação. Então, se Deus é bom, por que eu vivo essa situação? Por quê? Essa é a pergunta dele. Ele disse, contra mim? Contra a minha pessoa? Os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que
eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha, olha só que sentimento horroroso, de alguém que quer ir morar no céu, olha só que coisa mais horrorosa, olha o que ele diz, porque eu tinha inveja. Ele tinha inveja de quem? Ele tinha inveja de uma classe pior para Deus, que é o soberbo. Ele está dizendo, eu estou com inveja dos soberbos. Eu olho para eles e me dá uma inveja tão grande. Veja que esse moço, ele não estava quase caindo, não. Ele já tinha caído. Porque o sentimento de inveja, sentimento de crentes invejosos, pessoas invejosas, sabe o que é a síndrome dele? Segundo o livro de Caio Fábio, é uma síndrome de Satanás. A inveja é um sentimento diabólico. Ele estava na igreja, cantando, fazendo parte do coro da igreja, era um dos que servia a Deus por turno, mas, no entanto, ele estava com o coração totalmente desviado daquilo que é correto. Porque o sentimento de inveja é um sentimento do diabo, é um sentimento diabólico. Quando vem a inveja sobre as nossas vidas, nós devemos repreender. Sabe por quê? O invejoso, ele não quer nada, ele quer o que é seu. O invejoso não quer um carro, ele quer o seu carro. O invejoso não quer não quer uma casa, ele quer a sua casa. O invejoso não quer um emprego, ele quer o seu emprego. O invejoso, ele não quer aquilo que ele não luta para possuir. Ele vive na espreita para conseguir aquilo que você tem. Então esse moço já não estava para se desviar. Ele já estava desviado porque o sentimento Wesley dele já era de uma pessoa desviada. E a Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos o quê? Então ele já estava desviado. Pelo sentimento de inveja que ele sentia, pela vida folgada que os ímpios levam. E nós também temos essa tentação. Meu Deus, eu estou na igreja, parece que o meu carro é o mais velho da cidade, a minha casa é a mais feia da rua. Mas aí você tem que entender que você tem o que eles não têm. Você tem que entender que eles muitas vezes têm, mas são pessoas oprimidas. Você sabia, segundo as estatísticas, o lugar que mais se mata em Brasília, que as pessoas se matam, não é aqui nas periferias da cidade, é lá nos centros, onde tem mansões de milhões e milhões, onde tem pessoas rodeadas de ouros, de conforto, e é que mais se mata, porque eles podem ter conforto, porque a riqueza traz conforto. Quem não quer ser rico? Eu queria ser. Eu agora não queria deixar de ser crente, eu queria ser crente e rico, porque ser rico e não ser crente, não adianta nada, que isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vai virar nada. Por quê? O dinheiro, que não é uma coisa ruim, tem gente dizendo, olha, o dinheiro é ruim demais. A Bíblia diz que o dinheiro não é ruim. Não desvia o texto da Bíblia. A Bíblia diz, o uso do dinheiro é que é ruim. Ou seja, quando que o dinheiro é um malefício para a gente? Quando ele passa a dominar a gente. Ou seja, o que é ruim para a gente? É aquilo que passa a dominar você. Por exemplo, você pode ser dominado por sentimento das coisas mundanas, e aí essas coisas começam a dominar você. Você começa a ser escravo dos seus bens. Você começa a ser escravo daquilo que você possui, aí você está cometendo um grande erro. Mas enquanto os seus bens, a sua riqueza, os bens que Deus te dá, quando isso serve e não passa a ser seu dominador, e você tem um domínio sobre essas coisas, é bênção, porque o dinheiro pode trazer conforto, mas a alegria, só quem traz é Deus. O dinheiro pode trazer muitos confortos, mas a alegria, só quem pode trazer
é o Espírito Santo de Deus. Aí ele diz aqui no versículo 6, olha aqui. Pelo que a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como adorno. Ele está contando o que acontece com o ímpio. Eles estão envolvidos num colar de soberba, violência serve como seu adorno, como a sua vestimenta, e ele sabe que esse tipo de virtude não vem de Deus. Ele está dizendo, ele se veste de tudo isso. No entanto, as suas vacas são mais gordas, as suas casas são melhores, parece que ele não tem problema. Olhando assim para eles, eu percebo que eles, olhando deles, então, estão inchados de gordura, superabunda em imaginações, os seus corações, são corrompidos e trata de maliciosamente, de opressão, fala arrogantemente. Ele está dizendo, o que o salmista está dizendo aqui, são as virtudes dos ímpios. Eles são vaidosos, eles são soberbos, eles são avarentos, eles são ingratos, mas ele está dizendo aqui, mas eles vivem muito bem. A gente olha para eles e eles estão na frente da gente, muitos anos-luz. No entanto, eu que estou aqui, servindo a Deus, não tenho nada dos que eles têm. A minha casa é a mais ruim da rua, o meu carro é o mais velho, os meus bens estão tudo acabado, enquanto eu olho para eles, eles estão prosperando. E Deus está vendo a lamúria desse rapaz, Deus está vendo a situação desse moço, e Deus percebe que ele está a ponto de perder a esperança naquilo que é espiritual. Porque o que vale para nós, isso aqui que nós temos, é apenas uma coisa passageira. A nossa verdadeira vida não é aqui, nós estamos aqui de passagem. E tudo que possuímos, tudo que temos, não vai adicionar nada para a vida eterna. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos permite possuirmos, é só com uma finalidade. Se for para a glória de Deus, se não for, não vale nada isso. Que os teus bens, se o teu conforto está te desviando da presença de Deus, eu tenho um conselho para você: troca isso pela presença de Deus, porque isso não vale nada, tudo isso é efêmero, tudo isso não tem valor diante do que Deus tem guardado para a sua igreja e para o seu povo na eternidade. Quando nós não aprendemos a valorizar as coisas espirituais, e quando estamos sendo levados pelas coisas materiais, porque aquilo que é material, que está te desviando de Deus, eu quero dizer para você, nunca foi bênção na sua vida. Se os bens que você tem, que o conforto que você possui, se está te tirando da presença de Deus, eu te dou um conselho: larga tudo isso e fica com Deus, porque no final você vai cantar o hino da vitória. O salmista está dizendo, eles estão todos bem, mas eles são soberbos, eles são avarentos, eles blasfemam de Deus. E ele está dizendo, esse tipo de gente, mesmo vivendo nessa situação, a Bíblia vai dizer, os tais não herdarão o reino de Deus. Quando nós não valorizamos o reino espiritual, nós começamos a sermos levados por esse tipo de sentimento que vai nos afastando
cada dia mais da presença de Deus, e muitas vezes quando nós quisermos voltar, não tem mais lugar para voltar, porque já distanciamos tanto, já nos embaraçamos tanto, e esquecemos do que a Bíblia diz lá em Hebreus: fuja do embaraço. Fuja do embaraço que tão de perto te rodeia, tentando te embaraçar com um só objetivo: tirar da presença de Deus. E nada vale mais nesse mundo para nós de que não seja a presença de Deus. A presença de Deus é tão interessante, tão importante na vida das pessoas que valorizam, que Deus propôs para Moisés, disse: Moisés, esse povo está pecando demais, eu vou matar todos eles. Eu não vou mais no meio deles, porque eu vou matar todos eles, e de você eu vou fazer uma nova geração. Olha que proposta. Que proposta mais tentadora, vindo de quem? Da parte de Deus. Quem estava falando para Moisés isso, não era o diabo, era Deus. Ô Moisés, eu vou acabar com essa turma toda aí, e vou começar de você uma nova geração. Toda a geração de Abraão vai ser esquecida na história, ninguém vai lembrar mais deles. Vai começar uma nova história agora como raiz genealógica, Moisés. Mas eu não vou mais no meio desse povo. Moisés olha e diz para Deus: eu troco tudo isso pela sua presença. Porque se a sua presença não for comigo aqui, não me faça sair deste lugar. Aí Deus disse: eu vou mandar um anjo com você. Não quero anjo. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Porque para mim o que vale é a tua presença. Eu troco a tua presença por qualquer vantagem que o mundo possa me oferecer. Porque para mim a tua presença preenche todas as minhas necessidades. Essa deve ser a nossa atitude. Troquemos tudo pela presença de Deus, porque a presença de Deus supera todas as necessidades. A presença de Deus, a Bíblia chega a dizer, é mais vale um banquete onde não tenha nenhuma comida, uma comida saborosa, mas se Deus está presente, vale mais do que um banquete recheado de coisas, de regalias especiais, porque o que vale não é o que tem na mesa, o que vale é a presença de Deus. Vamos trocar tudo que o mundo nos dá pela presença de Deus, e nós seremos mais do que vencedores. Versículo 9: ergue a sua boca contra o céu. Como é que eu vou ter inveja de alguém que é contra o céu? Eu só posso estar tão encantado com as coisas do mundo, que eu chego para dizer: olha só o que ele diz: ergue a sua boca contra o céu, e as suas línguas percorrem a terra. Ele está dizendo, ele está mostrando, veja que esse rapaz está tão perturbado por isso, que ele diz uma coisa, mas quer fazer outra. Ele está dizendo com a sua própria boca que eles erguem a boca para o céu, blasfêmia contra Deus, mas ele diz: não, mas a vida deles é melhor do que a minha. Que essa síndrome de inveja do mundo não venha cair sobre as nossas vidas, não venha cair e venha tirar aquilo que é mais sagrado, que é a presença de Deus. Os apóstolos um dia chegaram para Jesus, alegre, mas feliz, pulando, saltando uma perna só, era um reteté só de alegria. Aí Jesus perguntou assim: vem cá, por que vocês estão tão felizinhos assim, tão alegrinhos que vocês estão hoje? Vocês estão diferentes hoje, vocês estão alegres demais. O que aconteceu? Ah, Senhor, no teu nome, cego viu, surdo ouviu, mudo falou, os oprimidos foram libertos. Jesus disse: beleza, isso é bom, mas a vossa alegria não deve conter isso. Isso aí, isso passa. Esse morto que vocês ressuscitaram, eles vão morrer de novo. Esse aleijado que vocês fizeram ele andar, ele vai morrer também, vai passar. Isso tudo é maravilhoso, mas a vossa alegria não deve ser por isso. Os discípulos olharam para Jesus, para mim, eu estou vendo a cara dele de espanto. Mas o que é isso, Jesus? O Senhor dá uma... É como se Jesus tivesse pegado: você está felizinho demais? Tá, então eu vou jogar um balde de água fria na sua cabeça. Foi isso que Jesus disse. Os discípulos ficaram tudo.
Nós já achamos que estava cantando vantagem para Jesus, e ele vem com essa, e dá-nos um gelo desse. Eles não deixaram Jesus concluir. Jesus disse, olha, a vossa alegria deve ser, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Você sabe qual é os homens mais ricos dessa terra? Não é quem tem milhões de dólares, é quem tem um nome escrito. Aleluia! A maior riqueza que tem não é aqueles que têm, mas é aqueles que possuem o nome escrito no livro da vida, porque a Bíblia diz que há um trono branco no qual Deus vai chamar todos, vai aparecer um livro chamado livro da vida, lá no juízo final, no trono branco. A Bíblia diz que o anjo vai procurar o nome, e o anjo é categórico lá nesse episódio do juízo final. Aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Mas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, além de entrar no céu, receberá uma pedra branca de absolvição dos seus pecados, escrito o nome, sentará junto com Deus, comerá do fruto da árvore da vida, passeará na cidade do céu, com a presença de Deus, por causa da maior riqueza que nós podemos possuirmos, que é o nome escrito no livro da vida. Dá glória a Deus aí. Se você tem esse nome lá, dá glória a Deus. Minha mãe, ela contava uma visão que ela teve. Meu avô, que era o pai dela, chamava Raimundo Balbino da Silva. Ele mexia com bruxaria antes de ser crente. Ele mexia com bruxaria. Ele lia um livro, quem viu falar já no livro de São Supriano? Aqui a gente não vê isso não, mas no Nordeste as pessoas falam mais desse negócio de livro de São Supriano. Esse livro de São Supriano fazia o cara, minha mãe disse que o meu avô virava num toco, virava numa ponta de cigarro, tudo que ele queria. Mas ele aceitou Jesus. No dia que ele aceitou Jesus, de noite deu um vendaval em cima da casa dele, não ficou uma telha em cima. Arrancou tudo. O diabo ficou furioso com aquela conversão. E minha mãe, logo o Senhor levou ele para o céu, logo ele morreu, e minha mãe tinha uma dúvida, disse, meu pai foi crente, meu pai foi salvo, Deus me mostre que meu pai foi salvo. Ela disse que uma noite deitou, e ela disse que o céu abriu, e ela viu um grande livro, um livro do tamanho disso aqui do mundo, aquele livrão. E aí vinha um anjo e apontava, bem em cima do nome, Raimundo Balbino da Silva. A minha mãe disse, meu pai está salvo, porque eu vi o nome dele escrito no livro da vida. Então, se você tem um nome escrito no livro da vida, você pode estar passando necessidade, você pode estar com problema de doença, você pode estar com problema financeiro, você pode ter N problemas, mas eu digo uma coisa, você é o mais rico dessa terra, porque o seu nome, como diz o hino da harpa, glória, glória, aleluia, o meu nome Jesus chamar, glória, eu espero ouvir Jesus quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome eu ouvirei. Passarão a terra e o mar, permanecerá Jesus. Quando ouvir Jesus meu nome, aleluia, aleluia. Isso é que vale. Isso supera qualquer dificuldade que nós enfrentamos, irmão. O pai do irmão Hélio, ele me contou que ontem ele completou 101 anos. Isso não é para qualquer um, não. 101 anos, lendo a Bíblia sem óculos. Que maravilha, irmão.
Que vida extraordinária! Mas nem todos têm essa sorte. Mas viva você a vida que viver. Não olhe para o ímpio. Não tem inveja dos que pecam, nem dos que vão para o pecado. Fica firme com Jesus, que qualquer hora você vai andar em rua de ouro. Qualquer hora dessa você vai parecer com Jesus. A Bíblia diz: nós seremos como Ele é. Deixa. A Bíblia diz que Ele vai limpar do seu, Ele vai pegar um lenço e Ele vai limpar dos seus olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas vai enxugar dos seus olhos e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está construído desde a fundação do mundo. Bendito do meu Pai. Você pode viver uma vida muitas vezes com dificuldade, mas não nega a fé, não troca a fé por nada, porque a Bíblia diz: eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé, e agora o que me espera é a coroa da vida que Deus me dará naquele dia. Isso vale por qualquer coisa deste mundo. Esse moço está dizendo: eles blasfemam, e Deus começa a dizer: eu vou levar esse rapaz para a igreja. Eu estou vendo que eu preciso socorrer esse rapaz rápido. Ele está muito envolvido com as coisas do mundo. Rapaz, o que é que está te envolvendo? Moço, o que está te envolvendo lá fora? Moça, o que está te envolvendo lá fora? O que tem sido melhor do que Jesus para você? Não, mas as minhas amigas vão para a balada, minhas amigas vão para forró, minhas amigas vão para as boates. Isso tudo não passa de ilusão. O lugar bom para você está aqui. O melhor lugar para você estar aqui, moça, rapaz, é aqui. Porque esse lugar aqui é o lugar que Deus tem de bênção para você. É aqui que Deus vai fazer você prosperar. É aqui que Deus vai te dar bênção na sua vida. Não tem inveja daquelas amiguinhas lá que termina sexta-feira a faculdade e dizem: olha, vamos lá para o barzinho, vamos lá tomar uma cervejinha lá. Vamos fumar um baseado aí. Não, eu vou para a igreja. Lá na igreja tem sexta-feira. Eu vou para lá. Aleluia. Eu vou para lá, porque lá vocês estão perdendo a vida e eu lá não estou ganhando vida, porque a melhor vida não é a vida que o mundo me oferece. A melhor vida é estar com Jesus. A melhor vida é dar glória a Deus. A melhor vida é ser batizado com o Espírito Santo. A melhor vida é ter o nome escrito no livro da vida. Deus disse: olha, eu vou levar esse rapaz. Versículo 16, terminando. E quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Você sabe por que Deus é tão especial? Porque Ele conhece os nossos pensamentos. Não adianta formular pensamentos de pecado, achando que Deus não está vendo. Deus sabe tudo. Deus, quando percebeu o pensamento desse rapaz e viu que ele estava sobremodo perturbado, Deus disse, pegou na mão dele: eu vou te levar para um lugar. Aí ele diz o verso 17: até que entrei no santuário. Santuário, melhor lugar para você estar. Santuário, lugar que Deus se manifesta. Santuário, lugar da presença de Deus. Santuário, lugar de sermos guardados debaixo das asas do Onipotente. Santuário, lugar aonde você sente a glória de Deus. Deus disse: eu vou te tirar essa perturbação no lugar, eu vou te levar para o santuário. Está perturbado? Está desiludido? Está frustrado? Venha na casa do Senhor, porque na casa de Deus ainda há semente no celeiro. Na casa de Deus ainda tem alguém, algum profeta. Eu não esqueço uma vez que eu preguei numa igreja, e naquele dia eu entreguei uma mensagem. Sabe aquelas mensagens ruins? Que eu sempre, meu Deus do céu, mas hoje foi ruim demais, misericórdia. Tem um pregador que já passou por isso, irmão. Mensagem sem entrar, meu Deus do céu, mas hoje eu estava ruim demais, misericórdia. Quem aguentou um trem desse? Um dia desse. Saí da igreja arrasado naquilo. Que mensagem.
Deus, o senhor não foi legal comigo hoje, não. Entrei reclamando no carro, meio enjoado, porque eu tinha preparado tudo, deu tudo errado. Quando eu cheguei lá, Deus vai para outro canto. Porque Deus, de vez em quando, faz isso com a gente que é pregador, a gente prepara uma coisa, quando chega aqui, Deus vai para outro lugar. Aí você tem que obedecer. É um desses dias. Entrei no carro. Quando eu estou saindo, bate alguém no vidro do carro, abri. Um rapaz. Ele falou, pastor, se Deus não falou com ninguém aqui nessa noite, comigo ele falou, eu vim para cá determinado, deixar daqui, acabar com minha vida, arrebentar comigo, porque a vida não tem solução, mas Deus falou comigo hoje, eu estou saindo daqui renovado. Você está desesperado? Está como esse rapaz? Está com dificuldade de entender as coisas? Venha para o santuário, porque no santuário ainda há a palavra de Deus aqui dentro, ainda há profeta de Deus que profetiza e vai te alcançar no santuário. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Quando eu entrei no santuário, eu vi que tudo isso aqui não passa disso aqui. Não tem como você levar seus bens para o céu ou para o inferno. Não tem. Não tem como o teu caixão ter uma propriedade, o meu carro. Eu conheci um camarada, um crente, que ele tinha 2 carros. A mulher dele andava a pé para não sujar os pneus do carro. Esse cara era daqui. Eu não vou contar só um milagre. O santo eu não vou contar. Aí Deus falou, ô seu miserável, eu vou te matar. Aí matou. A mulher andava no carrão que ele andava. Aí Deus falou assim, ô seu miserável, eu não sei onde é que você está. Agora sua mulher está andando no carro que você não deixava. Isso aqui passa. Isso aqui muda, isso aqui acaba. Você não vai ver ninguém lá no cemitério com uma propriedade do lado, fica tudo. Está dizendo que isso tudo aqui é passageiro, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, diz a Bíblia, permanece para sempre. Jesus disse uma vez, cuidado onde está o teu coração. Cuidado onde o teu coração está, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. Deus disse, moço, vem cá, deixa eu te mostrar. Tudo isso aqui não vai passar daqui. Deus deve ter dito para você, eu vou contar uma história para você que vai acontecer lá na frente. Deixa eu te mostrar um rapaz que confiava nisso aqui. Onde é que ele está lá? Ele está lá no lugar de fogo, onde não tem água para beber, porque ele confiou naquilo que ele tinha. Onde ele está? Agora vem cá, deixa eu te mostrar o outro lado da moeda. Você olha para cima, porque para ter a visão do rapaz que estava no Sheol, tem que olhar para baixo, porque o inferno, segundo a Bíblia, está para baixo. Olha para baixo, você está vendo ele? Você está vendo ele morrendo de sede? Ele era rico, ele tinha bens, ele era vaidoso, ele era presunçoso, ele era orgulhoso, ele era soberbo, ele era avarento. Onde é que ele está? Agora levanta a cabeça. Você está vendo um rapaz lá deitado no seio de Abraão? Um ar-condicionado de última geração ligado no peito dele, está vendo? Você está vendo que Abraão está passando a mão na cabeça dele, ou não sei se era careca ou cabeludo? Você está vendo que ele está bem à vontade? Pois é, aquele lá não tinha nada. Mas onde ele está? Mas por quê? Não é porque aquele que era rico foi para lá, é porque ele era escravo dos seus bens, e os escravos dos seus bens vai para esse lugar, mas aqueles que servem ao Senhor vai para o seio de Abraão e vai ficar lá em refrigério, esperando. Olha, para o rico o dia não passava, o dia era terrível, mas para Lázaro, tomara que esse dia fique aqui, porque até hoje, se você for lá na eternidade, ele está lá deitado lá no colo de Abraão, no peito de Abraão, dizendo, água fresca, sombra e água fresca, e o cara está dizendo, fogo, espeto do cão e agonia. Para onde é que você quer ir? Vamos ficar de pé. Venha para o templo, venha para a casa de Deus, que você vai entender que a vida sua vai começar agora,
Na hora que você entrega a sua vida a Jesus e segue, a tua vida agora tem sentido, a tua vida agora tem um rumo, porque você está caminhando para a glória. Os portais do céu vai se abrir, e vai ser dito aqui, como foi lido o Salmo 24: levantai, ó porta, a vossa cabeça, levantai-vos, ó as entradas eternas. E outro responde e diz: quem é que vai entrar nas portas eternas? Aí alguém responde e diz: o Senhor dos exércitos vai entrar pelas portas. E a igreja vai entrar lá, cantando, adorando, louvando a noiva bendita do Senhor, a noiva que não quis se envolver com o mundo, a noiva que não deixou se levar pela vaidade, vai entrar brilhando na presença de Deus. Quem é essa, meu filho? Essa é a noiva que eu preparei para ti. Aleluia!